ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Boa noite, pontualmente às 6 horas, está começando o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira e estarei com você até às 6h30 da noite. Acompanhe a Rádio Universitária pelos 870 AM ou pelo site www.radio.ufg.br. Baixe ainda o aplicativo para celulares Minha UFG. Fique ligado. E nesta quinta-feira, os CEMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil dos setores União e Santos Dumont, vão receber ações que integram a programação da Semana do Bebê. Serão ofertadas oficinas de chantala e contação de histórias. Nós convidamos a Eneida Morim, que é a gerente de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, para conversar conosco aqui no Jornal das 6. Boa noite, Eneida. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6. Fala um pouco para a gente sobre a Semana do Bebê. Bom, a Semana do Bebê é uma ação de mobilização que foi pensada a partir da Gerência de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação. Ela tem como objetivo ações articuladas em prol do atendimento integral à infância. E nesta quinta-feira serão ofertadas oficinas de chantala e de contação de histórias em 2 unidades, então, né? Isso. As ações da Semana do Bebê, elas acontecem mais pontualmente nessa semana de 3 a 6, mas vão acontecer em todas as instituições de educação infantil com atendimento da primeira infância. Então, no Santos Dumont vai ter contação de histórias e no setor União, também fechando uma semana com várias programações, vai acontecer a oficina de chantala, né? Que é massagem para bebês. É isso que eu ia dizer para o nosso ouvinte que estava curioso para saber o que é chantala. É uma modalidade de massagem, né? Feita pelas mães em bebês e que visa criar um vínculo afetivo maior entre a mãe e o filho. Explica um pouco para a gente sobre a importância dessa ação. É assim. O foco da Semana do Bebê nesse primeiro ano aqui em Goiânia são os processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças de 0 a 3 anos. Dentre várias coisas importantes nesse processo de desenvolvimento estão os vínculos afetivos, que às vezes não se chama tanta atenção para isso, né? A gente pensa na alimentação, pensa na vacinação, mas o vínculo afetivo ele é fundamental para que essa criança cresça e se desenvolva de forma saudável. E ela carrega essas experiências pelo resto da vida dela. E da mesma forma, a contação de histórias também ajuda a criar vínculos afetivos, né? Exato. Tem o vínculo afetivo e a contação de história coloca a criança no mundo do faz de conta, né? Imerge ela num rol de conhecimentos aí através de um elemento que é muito próprio da infância, né? Que são as contações de história. E essas ações serão desenvolvidas por profissionais da Secretaria de Educação? Então, como eu falei, isso é uma ação articulada. Envolve gestores públicos, envolve profissionais de diferentes áreas, da saúde, da educação, e envolve também as famílias. Essas ações que vão acontecer amanhã contam tanto com profissionais da Secretaria Municipal de Educação, como com parceiros que já estão junto conosco nesse processo de mobilização. A contação de histórias, por exemplo, será feita pela dupla Omelete e Alexandre, não é isso? A Alexandre e o Omelete, eles são profissionais da rede, e como eles mesmos dizem, a praia deles são as crianças. E eles fizeram todo um trabalho de estudo para fazer essa contação de histórias com esse foco na Semana do Bebê. Então, de algumas coisas que se diferenciam, como é que a gente conta histórias para crianças pequenas,
Então tem os fantoches, tem outros elementos que compõem essa contação de história, né? Sim. Haverá outras ações em outras unidades do CEMEIS? Conta pra gente o que mais vai acontecer até essa quinta-feira, dia 6. Ao longo de todo o mês de setembro, vão acontecer reuniões de conscientização com as famílias. Essas reuniões têm como objetivo falar sobre a importância dos primeiros meses de vida na formação dessas crianças. Acontece também a exposição fotográfica, Luz, Câmera, os Bebês em Ação, e a exposição Espaços para Sentir, Brincar e Explorar. Essas exposições elas vão ser itinerantes e passar por diferentes instituições. Crianças de que idade frequentam o CEMEIS? Desculpa, não entendi? Crianças de qual idade frequentam o CEMEIS aqui em Goiânia? Ah, tá. A gente tem crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Então é antes do ensino fundamental, da educação básica, então. Isso. Essa faixa etária é conhecida como primeira infância. E alguns estudiosos chamam de 0 a 3 anos de primeiríssima infância. Quando essas ações vão até as instituições, todas as crianças vivenciam, embora a gente tenha este foco especial nesse primeiro ano para a primeiríssima infância. É interessante porque é o momento onde começa a alfabetização também dessas crianças. São ações que ajudam nisso também, né, obviamente. Essas ações, elas procuram garantir o direito das crianças de ter acesso a diversos conhecimentos. Por exemplo, quando a gente fala da contação de histórias, existe todo um repertório de faz de conta, de enredo, de experiências e de exploração que são necessárias nesse momento e que são direito das crianças. É a ativação e disso depende as aprendizagens posteriores. Claro, sempre a ativação dessa parte mais lúdica, né, ajuda nessa parte da infância. Tá certo, eu conversei então com a Eneida Morim, a gerente de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Goiás. Eneida, muito obrigado, viu, por falar com o Jornal das 6 e boa noite para você. Obrigada a você, Rodrigo. Obrigado e boa noite a todos. Agora são 6h07. E hoje a Câmara dos Vereadores de Goiânia teve mais uma sessão tumultuada. Os servidores municipais compareceram em peso para evitar a votação da reforma da Previdência Municipal em plenário. Nossa repórter estagiária Cida Costa acompanhou a sessão lá na Câmara e tem informações para a gente. Servidores do município lotam as galerias da Câmara dos Vereadores de Goiânia, em protesto pelo arquivamento do projeto da reforma da Previdência Municipal. Os servidores compareceram em peso na sessão desta quarta-feira, que poderia ter votado a matéria em plenário. As vereadoras Tatiane Lemos, do PCdoB, e Sabrina Garcês, do PTB, pediram a revisão de alguns pontos da reforma, adiando a votação para uma nova data. O presidente da Câmara dos Vereadores de Goiânia, Andrei Azeredo, do MDB, chegou a cortar o microfone para que vereadores da oposição não se manifestassem. Ele não quis confirmar em que data levará a votação a plenário. A vereadora doutora Cristina Lopes, do PSDB, conversou conosco nesta tarde e explicou como anda a tramitação da reforma na casa. O projeto está tramitando na casa já há algum tempo. Ele estava na Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ, e o relator, o vereador Wellington Peixoto, não entregou no prazo regulamentar com o relatório. Então, o presidente da casa, vereador Andrei, abocou, pegou de volta o projeto para si. E nesse momento, de acordo com o nosso regimento interno, ele pode passar pela segunda comissão, que é uma comissão específica. No caso, esse projeto, como ele afeta a vida dos servidores, esse projeto deve passar pela Comissão dos Servidores Públicos, da qual eu faço parte. Ou ele pode mandar para a Comissão de Servidores Públicos e Trabalho, ou ele pode colocar em votação em plenária. Ontem, a partir de uma fala da professora Ludmila, que é do Sindicato dos Professores, ele afirmou que iria colocar em votação em plenária.
isso pode acontecer a qualquer hora. A presidente do Sintego, Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Goiás, Bia de Lima, conversou com o Jornal das 6 e explicou que o Paço Municipal não acatou as emendas propostas pelos servidores. Por isso, as manifestações contra a reforma devem continuar. A Prefeitura não abre mão desses outros pontos por conta dos interesses específicos do Paço. Por exemplo, de indicar a indicação política de quem vai presidir a Previdência. Nós não concordamos com isso, nós achamos que tem que ser servidor de carreira, o prefeito não concorda, e tantos outros pontos, como o aumento da alíquota para o que o servidor passa a pagar mais pela Previdência, e enquanto que estamos há 2 anos sem data base. Então, além da Prefeitura não pagar o que deve de direitos aos servidores, ainda por cima a Prefeitura tenta tirar desses salários já tão minguados da maioria dos servidores para pagamento da Previdência. E isso vai criando uma contrariedade muito grande por parte de todas as categorias, de não ter, além de não ter aquilo que ele é de direito, eles querem tirar aquilo que eles possuem. Nós estamos chamando todos da educação e as outras categorias também para acompanhar a discussão na Câmara, porque ela pode ir à votação no plenário a qualquer momento. O presidente da Câmara gostaria de nos pegar de surpresa, como foi hoje. Só que nós mobilizamos a categoria e conseguimos impedir. E agora, amanhã, está novamente, e assim até a gente conseguir arquivar os projetos. Segundo a vereadora doutora Cristina Lopes, não há possibilidade de arquivamento da reforma. Não tem a possibilidade de ser arquivado. É arquivado só dentro da comissão. Em plenária, ou ele é acatado, aprovado, ou ele é rejeitado. Ele é negado, assim, ele é entendido como não bom para o município e os vereadores votam contra ou a favor. Ou eles aprovam ou reprovam. Os servidores da Prefeitura devem se manifestar novamente na manhã desta quinta-feira, quando acontece mais uma sessão da Câmara dos Vereadores de Goiânia. Cida Costa para o Jornal das 6. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. A Universidade Federal de Goiás e a Unimed Goiânia apresentam Cordel do Fogo Encantado, no Música no Campus 2018. O grupo de teatro pernambucano que virou banda a partir do espetáculo Cordel do Fogo Encantado sobe ao palco na terça-feira, 11 de setembro, no Centro de Cultura e Eventos do Campus 2 da UFG, às 8h30 da noite. Cordel do Fogo Encantado, no Música no Campus 2018. Ingressos nas livrarias da UFG e na República da Saúde. Apoio Cultural Rádio Universitária. Estamos apresentando Jornal das 6. Começou o Setembro Verde, a campanha nacional em favor da doação de órgãos e tecidos. O repórter Delfino Curado conversou agora há pouco com a coordenadora da Organização de Procura de Órgãos do UGOL, Hospital de Urgências Governador Otávio Lage. Vamos acompanhar. O UGOL, Hospital Estadual de Urgências da região noroeste de Goiânia, Governador Otávio Lage, adentra o mês de setembro conscientizando seus colaboradores sobre a importância de ser um doador de órgãos e tecidos. A ação faz parte das ações da campanha nacional relativa ao tema, o Setembro Verde. Convidamos Catiúcia Freitas, que é coordenadora da Organização de Procura de Órgãos, OPO-UGOL, para falar conosco sobre o tema. Boa noite, Catiúcia, obrigado por falar com a Rádio Universitária. Boa noite, eu que agradeço, o interesse de vocês em falar sobre o tema. Primeiramente, o que é o Setembro Verde? Setembro Verde é um mês escolhido, o dia 27 de setembro, que é o Dia Nacional do Doador de Órgãos. É um mês escolhido para
falar um pouco mais dessas ações, né, da questão, lembrar as pessoas da doação de órgãos. É algo que a gente faz o ano inteiro, mas que o setembro foi escolhido, né, para a gente, a cor verde significa esperança, né, é o momento da gente falar aí da esperança que essas pessoas que estão na fila têm de estar recebendo um órgão e tendo a vida, né, modificada, a vida transformada, serem salvos através da doação. E tem muita gente na fila de doação de órgãos aqui em Goiânia para receber, né, um transplante? Isso, Goiás faz transplante de rins e córneas. Hoje nós temos cerca de 250 pessoas na fila de rins, né? Córneas, a gente tem poucas pessoas, cerca de 14, 15 pessoas. Por quê? Porque córneas, Goiás consegue hoje fazer o transplante em menos de um mês. Mas tem uma rotatividade grande, é uma fila que sempre está entrando pessoas, mas hoje a gente já consegue mandar córneas para ajudar outros estados, né, a conseguirem fazer esse transplante também. Além de Mas no Brasil hoje tem 33 mil pessoas esperando, né, por hora. Então a gente, além de auxiliar o estado de Goiás, a gente auxilia também outros estados. A gente sabe que um doador só pode salvar várias vidas, são vários órgãos diferentes, né? Isso, no caso de morte encefálica, as pessoas podem doar órgãos, que é coração, fígado, pâncreas, os 2 rins, né, o pulmão, então, o fígado. Então, e após, né, a parada cardíaca também é possível doar as córneas, que são tecidos, tá? Então, esse trabalho que a gente faz é justamente isso, é para sensibilizar as pessoas para pensarem nessa questão, nessa possibilidade da doação, né, após a morte. E o estado de Goiás, então, faz transplante apenas de 2 órgãos, que são os rins e as córneas. Isso. Goiás fez agora, no mês de julho, o primeiro transplante de fígado. Né? Então, agora, já está se formando esse ambulatório para que agora tenha receptores para fazer o transplante de fígado também. Então, a gente está caminhando agora com o transplante de fígado. Logo, também, a gente espera estar fazendo o transplante cardíaco. Hoje a gente tem o Hospital Geral de Goiânia, que foi credenciado para fazer o transplante de fígado e é credenciado para fazer o transplante de rim. A Santa Casa também é um hospital que faz transplante renal. Além de orientar os seus colaboradores, o GOL, né, busca conscientizar a população sobre a doação de órgãos, iluminando a fachada do prédio durante o mês na cor verde, né, que é a cor alusiva à campanha do Setembro Verde. A população, ela tem consciência da importância de doação de órgãos? O que a gente percebe quando a gente faz as palestras, que a gente discute esse assunto, é que ainda falta muita informação. Né? Não se fala, hoje Goiás tem uma recusa alta, 63% das famílias dizem não para doação, justamente por questão de não saber se ele era doador em vida, ou então ele ter manifestado que não era doador por medo, né, por mitos e tabus, algumas questões que a pessoa tinha dúvida. Então, por isso que hoje a gente foca nessa questão de orientar e sensibilizar, para que as pessoas esclareçam suas dúvidas e pensem na possibilidade de ser um doador. Sobre os mitos e tabus, tem algum que você gostaria de falar para a gente, que as pessoas às vezes deixam de ser doadoras, as famílias deixam de autorizar por algum tabu? Quais seriam esses tabus? Então, a questão da integridade do corpo, por exemplo, né? As pessoas acham que vai mutilar o corpo, a doação não mutila o corpo, né? Se você doar as córneas, é colocada uma prótese no lugar, o olho fica fechadinho, nem é perceptível, né, que fez a doação. A captação é uma cirurgia, como qualquer outra, então, assim, as pessoas têm aquela ideia de que pode mutilar. E a gente sempre reforça quando a gente faz palestra, né? Se o corpo vai para o IML, lá vai ter a retirada de órgãos. Se o corpo vai para o embalsamamento, lá vai ter retirada de órgãos, né? E a integridade, ela é impossível de ser preservada após a morte, né? Porque a gente sabe que a própria terra vai fazer, né, o estado aí, vai colocar o corpo em estado de decomposição. Então, essa é uma das questões, né, do medo, né? O medo de que o corpo fique mutilado. Mas hoje a maioria das pessoas não doam, por quê? Porque alegam que ele não era doador em vida. E por que essa pessoa não era doadora em vida? Possivelmente porque tinha muitas dúvidas sobre o processo e também porque não conversou sobre a morte. As pessoas não querem falar de morte em vida, porque é algo que a gente acha que está distante. E a experiência tem mostrado para a gente que é realmente a única certeza que a gente tem, né? Que nós iremos morrer um dia. O que a gente quer é que as pessoas conversem sobre isso, ainda em vida, para que essa decisão fique mais fácil para a família, porque é um momento muito difícil quando a gente fala com elas sobre a doação, momento de receber a notícia que perdeu um ente querido.
E qual que é o perfil do doador de órgãos? Existe um perfil específico ou não? Existe, sim. Aqui no GOL, por exemplo, né, a principal causa de morte encefálica é o AVC. Hoje, no Brasil, o AVC é a principal causa de morte encefálica. Esses doadores aí têm a faixa etária entre 50 e 69 anos. Ali, a partir dos 35 anos, já é uma faixa etária que está dentro das que mais acontecem a morte encefálica. Tá? Para cada órgão existe realmente uma idade. Tem órgãos que não tem essa questão da faixa etária, mas o coração, por exemplo, geralmente até os 50 anos, pulmão até 55, fígado não existe a faixa etária, mas tem que ver a viabilidade do órgão, né, se realmente ele está funcionando. A gente faz toda uma análise dos exames para que possa ver se tem alguma pessoa compatível. Se alguém quer ser um doador de órgãos, o que ele deve fazer? Então, hoje, para ser doador de órgãos no Brasil, você só tem que informar a sua família. Não adianta deixar na carteira de identidade, isso não tem validade, não adianta deixar em cartório. O que vale é a informação que você passou para o seu familiar, porque na hora, quem vai decidir é a família. Tá? Então, por isso que a gente orienta, converse, a gente fale sobre isso, a campanha de Setembro Verde está voltada para isso, converse, fale mais sobre a doação de órgãos, discuta sobre isso na sua casa e pense nessa possibilidade de ser um doador e salvar vidas. Um treinamento aí para conscientizar os colaboradores do UGOL sobre a importância da doação de órgãos foi ministrado pela OPO, né, que é a Organização de Procura de Órgãos. Essa organização, OPO, é responsável por realizar buscas diárias de possíveis doadores. Desde que foi criada, a OPO já conseguiu muitos órgãos. Quantos órgãos, quantos transplantes? A OPO ela foi criada aqui no GOL em janeiro desse ano. Então a gente é a pioneira, a primeira OPO que foi montada. A gente vai montar em mais 2 hospitais, mas a gente já tem essa experiência de ter a OPO aqui. A OPO é uma unidade da Central de Transplantes que está aqui dentro para fazer busca aqui dentro do GOL e em alguns hospitais que ficaram ligados a essa região aqui do GOL. Tá? Então a gente já teve aí mais de 20 captações esse ano. E foram mais de 30 órgãos captados. Então, assim, porque um rim vai para 2 pessoas, 2 rins, cada rim vai para 2 pessoas. Então, nesses 3 anos de UGOL, nós tivemos mais de 200 órgãos captados. Ok. Nós conversamos com Catiúcia Freitas, coordenadora da Organização de Procura de Órgãos, OPO, do UGOL, Hospital de Urgências de Goiânia, Governador Otávio Lage. Boa noite, Catiúcia. Obrigado por falar conosco e sucesso nessa campanha Setembro Verde. Boa noite, a gente agradece e pede à população. Vamos falar sobre isso, gente. Doação de órgãos, vamos salvar vidas. Estamos apresentando Jornal das 6. Conheça as novidades da música popular brasileira Som Temporâneo, uma produção da Rádio Senado, que a Universitária divulga todas as quartas-feiras, às 14 horas. O melhor da música contemporânea do Brasil. Produção e apresentação, Guilherme Michelucci. Universitária, a emissora da diversidade cultural. Intercampus Educação e Ciência nas ondas da Rádio Universitária. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Com reprise às 5h30 da tarde. Não perca. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. 6h24, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, o Supremo Tribunal Federal, foi definido como relator do pedido da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva para suspender a inelegibilidade do ex-presidente. Conforme o sistema processual do Supremo, o caso fica com Fachin por prevenção, ou seja, porque, pela regra interna, cabe a ele analisar casos sobre a Lava Jato que correm em Curitiba. Não há prazo para o ministro tomar qualquer decisão. Ele pode analisar o caso individualmente ou levar ao plenário.
O pedido é para suspender a condenação determinada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no âmbito da Lava Jato, no caso do Tríplex do Guarujá. Os advogados apresentam como argumento a decisão liminar do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que pediu ao Brasil para garantir os direitos políticos de Lula. A própria defesa havia pedido à presidência do Supremo que Edson Fachin fosse o relator e afirmou que, diante da urgência, o ministro poderia suspender a inelegibilidade em decisão individual. Lembrando que, no julgamento sobre a candidatura de Lula no TSE, Fachin foi o único voto a favor da candidatura do ex-presidente. Para o ministro, a decisão da ONU é vinculante e permitiria a Lula concorrer mesmo preso. E no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, a tramitação do recurso de Lula pode ser rápida. Para o presidente do tribunal, ministro João Otávio Noronha, o judiciário não deve se curvar ao parecer da ONU, que pede a manutenção da candidatura do petista. A reportagem é de Lucas Por Deus Leão. O novo presidente do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha, que tomou posse na semana passada, afirmou que o recurso do ex-presidente Lula terá uma tramitação rápida na corte. Este caso emblemático chega aqui, tenho certeza, pelo relator, não demorará a ser julgado, é um juiz muito rápido. Não chegou ao STJ. Chegando ao STJ, posso afirmar a vocês que em 30, 40 dias esse processo estará julgado. Segundo Noronha, o relator da Lava Jato no STJ, o ministro Félix Fischer, tem os processos sob sua responsabilidade em dia e não demoraria para julgar o caso. Condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o ex-presidente Lula apresentou recurso contra a sentença, mas ela ainda não foi remetida ao Tribunal Superior. Ainda está no TRF4, o Tribunal Regional Federal sediado em Porto Alegre. Um dos argumentos da defesa de Lula é que a inelegibilidade dele é provisória, porque o STJ pode, em tese, reverter a condenação em segunda instância e devolver a possibilidade de Lula se candidatar. O presidente do STJ ainda afirmou que o judiciário não deve se curvar ao parecer do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que pediu a manutenção da candidatura de Lula. Para Noronha, o ex-presidente estaria inelegível com base na lei da ficha limpa e não poderia se manter nas propagandas eleitorais. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, libera 25 milhões de reais para projeto de segurança em museus. Mais detalhes com o repórter Yuri Hudson. Após o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, o governo federal começou a promover encontros com ministros para discutir ações de prevenção, para evitar que esta tragédia se repita em outros pontos culturais. Nesta terça-feira, o presidente da República, Michel Temer, se reuniu com ministros da área econômica, da área social e também com representantes do BNDES. Da reunião, partiu a decisão de que o banco vai lançar um edital de 25 milhões de reais para que museus, arquivos e instituições que lidam com acervos façam projetos de segurança e de prevenção de incêndios e de modernização de instalações. Segundo o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, o valor não é uma linha de crédito, mas sim uma doação que o banco fará a partir das verbas da Lei Rouanet. De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, a intenção é evitar a repetição do incêndio do Museu Nacional. De acordo com ele, Temer determinou que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal também adotem as mesmas medidas para incentivar projetos de museus, arquivos ou instituições. Que vai incentivar a arrecadação de doações privadas e a gestão é uma gestão privada desses recursos arrecadados para a gestão do fundo. É importante que fique claro para que a gente possa ter, desde logo, uma adesão maciça, uma grande participação da sociedade neste fundo. Segundo os ministros, o governo continuará trabalhando para ampliar estes recursos. Nesta semana, o presidente Michel Temer deve se reunir com entidades privadas, empresas que fomentam o setor cultural, a fim de ampliar o aporte de recursos para que os museus melhorem suas estruturas de segurança e de combate e prevenção a incêndios.
Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. 6h29. Com esta informação, a gente encerra o Jornal das 6 desta quarta-feira, 5 de setembro de 2018. Agradecemos a Ana Cláudia Rezende, ao Murilo Cavalcante e ao Clóvis Henrique pelos trabalhos técnicos. Desejamos a todos uma boa noite e muito obrigado pela audiência. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.